Albimar Furtado nasceu em Currais Novos no ano de 1945. Formado em jornalismo pela extinta Faculdade Eloy de Souza, incorporada ao UFRN, Albimar começou a sua carreira na Tribuna do Norte, em 1967, como datilógrafo. Depois, tornou-se repórter policial, também passando por outras editorias. Foi correspondente local da revista Veja e do Jornal do Brasil, além de ter sido diretor do extinto Diário de Natal. Na política, atuou na assessoria de comunicação de candidatos ao governo do estado. Sua trajetória na UFRN foi retomada em 1978, quando Albimar tornou-se docente do curso de jornalismo por 30 anos. O seu último trabalho foi como coordenador do Departamento de Comunicação, Marketing e Eventos da Fierne, até se aposentar no início de 2018. Olá, o programa Checkmate começa agora. Eu sou Valquíria Knaip, professora do Departamento de Comunicação da UFRN, e nesta temporada estarei à frente do Checkmate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Na edição de hoje, teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social. Giovanni Carvalho, do curso de Publicidade e Propaganda, Manuela Torres, de Jornalismo, Carla Mariani, do curso de Audiovisual, Vanessa Labre, que também é do curso de Audiovisual, e Armando Batista, do curso de Radialismo. Nosso convidado de hoje é uma verdadeira memória viva do jornalismo potiguar. Afinal, são 51 anos de carreira. E no ano de celebração dos 60 anos da UFRN e de 41 anos do curso de jornalismo, teremos o prazer de receber agora no Checkmate o jornalista e professor universitário Albimar Furtado. Seja bem-vindo ao Checkmate, professor. Obrigado, professor. Prazer grande participar desse programa. E a gente vai começar falando um pouco... a nossa conversa falando um pouco da sua infância, né? O que mais marcou a sua infância que depois gerou essa carreira tão grande, com tanto sucesso? Professora Valquíria, eu sou do interior, sou do Seridó, sou de Currais Novos, mas vim muito cedo para a capital, uma família numerosa, e a necessidade dos pais de começar a botar os filhos no colégio, e emprego para os mais velhos, para o sustento da família, etc. E eu vim para Natal com 6 anos de idade. Era uma Natal muito pequena ainda. Era uma Natal que tinha Airrocas e terminava aqui onde hoje é o Midway. Era chamada corrente, que era onde ficava uma corrente da Secretaria da Fazenda para fiscalizar os caminhões que passavam carregados. Natal terminava ali. Ou terminava nas Quintas. Começava nas Rocas e ia até as Quintas. Era o ônibus de Natal que tinha o maior percurso, era exatamente esse, saindo, pegando ali a Ribeira, ainda até um pouco as Quintas. Igapó, que nós conhecemos hoje, a Zona Norte, aquilo eram pequenas fazendas. Então não tinha, a ponte era uma ponte muito antiga, feita de ferro, que o fluxo era interessante. Você, quando saía de Natal, os carros estavam do lado de lá, tinham que esperar. Passava um pouco o fluxo, os que vinham de lá para cá passavam. Então era uma cidade muito pequena. Eu fui um menino que jogava futebol na rua, com os meus colegas de rua. Eu batia bola na rua porque não tinha calçamento, não tinha asfalto. O único asfalto de Natal era a herança da Segunda Guerra Mundial, da presença americana na base aérea aqui de Natal, que eles construíram uma via asfaltada que ligava o aeroporto até o final ali da Hermes da Fonseca, naquela curva para a Rua Potengi. Fui aluno de escola pública, próximo à minha casa. Eu morava ali no Tirol, próximo da minha casa tinha o grupo escolar Aurea Barros. E fiz o meu curso primário do grupo escolar. Papai do céu sempre foi muito bom comigo, porque nesse tempo a escola pública era muito boa, né? Tinha condições, ensinava muito bem, tinha bons professores. E eu fui feliz nesse período de criança, vivendo aqui em Natal. Já tinha ideia de que um dia o senhor poderia
se transformar num grande jornalista? Não, nenhuma mais absoluta ideia. Né? Como já disse, era uma família numerosa, você tinha comerciários, mas eu tinha 2 irmãos que começaram a trabalhar muito cedo na Tribuna do Norte, não no jornalismo, né? Na parte administrativa. E foi em função deles que eu acabei indo para a Tribuna. Não sei se já estou me adiantando a pergunta, mas aí já aluno do curso secundário, e adolescente, já querendo ter o meu dinheiro, já querendo ter emprego, e já imaginando ir embora de Natal, eu acho que a família PRA disse, vamos arranjar um emprego para ele ficar aqui. E eu fui para a Tribuna do Norte, para a redação da Tribuna do Norte, ser repórter de Cassiano Arruda, que era o chefe de redação. E comecei assim a minha carreira no jornalismo e me apaixonei. Na verdade, por desejo da família, eu ainda tentei o vestibular de medicina e, graças a Deus, fui reprovado, porque seria um desastre. E um grande desastre, porque eu não suporto, meu sofrimento é grande quando eu vejo sangue, quando eu vejo alguém doente, quando eu vejo... Realmente não dava. Na Tribuna do Norte, eu segui a minha carreira de jornalismo, que depois foi complementada com o curso de comunicação social. Certo. Agora vamos para a primeira pergunta dos estudantes, com Giovanni Carvalho, do curso de Publicidade e Propaganda. Olá, professor. Então, o senhor teve esse contato com a Tribuna e logo depois ingressou no curso. Eu queria saber, esse contato ajudou o senhor? É isso que eu quero fazer, entrar no curso de jornalismo? E também se teve alguma coisa que o marcou nesse processo da graduação, esse período? Assim, Giovanni, muito, muito. Veja, são coisas que se complementam, mas bem distintas. A universidade nos dá base, nos dá conhecimento, nos dá saber. A redação e a rua nos dá prática. Né? Na verdade, isso que nós aprendemos aqui, a gente vai botar na prática, em prática, vai vivenciar lá fora. E o jornalismo é fundamentalmente a rua. Porque o fato, o acontecimento está ali. Não está na redação. Na redação, a gente aprimora, faz a redação, chega da rua, vai para a redação, escreve a matéria, etc. No caso do jornal, que era o meu caso. Mas foi muito interessante, porque eu senti a necessidade da universidade. Eu trabalhava, comecei no jornalismo policial, que era uma grande escola, uma formidável escola. Eu costumo dizer que no jornalismo você não tem hierarquia, editorias, não há hierarquia. Né? Há a forma de você fazer o jornalismo. Se você está na editoria política, que é o sonho de muita gente, e você faz bem, ótimo. Mas se você está na editoria de policial ou de esporte e também faz muito bem, se esmera em fazer, quer fazer, né? Você na editoria de política, você deixa de ser o repórter apenas daquele clichê, daquele carimbo, fulano de tal, tantos anos, foi assassinado com tantos tiros. Não, não é só isso. Sempre há uma história por trás de cada crime, sempre há uma história longa, né, para você contar. Um crime não acontece por acaso, né? Sempre tem causas e você precisa se aprofundar nisso. E nisso, para o repórter, esse exercício é muito bom, é muito interessante. Você vê o que é que está por trás da notícia. Então, de novo, Papai do Céu foi bom comigo, porque me jogou. Eu iniciei substituindo um repórter policial que ia fazer uma cirurgia, e eu fui substituí-lo. E, não vou ter vergonha de dizer, plagiei um escritor, um repórter da Folha de São Paulo. Na época ele estava de férias, e a Folha de São Paulo chamou para que ele fizesse uma série de matérias que depois tornou-se um livro, Os Pecados da Juventude Sem Amor. Então ele, naquela época, nessa minha época de adolescente, você tinha a juventude transviada, que era o pessoal, os jovens que se drogavam, que iam para o mundo do crime, etc. E nada mudou, né, professor? Nada mudou, né? Não mudou muito, não, apenas a nomenclatura. Então ele conviveu com esse povo, como sendo um deles, né? Foi um exercício muito forte, muito interessante, muito impressionante. E ele conviveu com esse povo e fez uma série de matérias. Eu não cheguei a tanto, não. Mas o vi
várias pessoas ligadas ao crime, ligadas a drogas, ligadas a furtos simples. E fiz também, nesse meu início de carreira, e fiz uma série de matérias sobre isso. E isso me deu uma base interessante, me deu uma base boa, me possibilitou conhecer o outro lado de um criminoso, o outro lado de um delinquente. Né? Isso dá... quando você quer fazer a matéria, vivenciando os personagens, sabendo o que é que aconteceu, isso se torna mais amplo, o seu aprendizado é muito maior. Então, para a sua pergunta, Giovanni, eu comecei no jornal, vi que aquilo era uma coisa ampla, podia ampliar vindo para a universidade, fiz o curso de universidade, e uma coisa muito interessante que eu quero registrar. Quando estudante na Fundação Zé Augusto, ainda de jornalismo, depois o curso de jornalismo veio para a Universidade Federal, mas lá eu participei, como vocês estão participando hoje, do programa Checkmate. Começou lá da Fundação Zé Augusto, e nós participávamos, eu como estudante também participei do Checkmate por lá. Não sei se respondi às suas ordens. Certo. Agora a Manuela Torres, do curso de jornalismo, é quem vai fazer a sua pergunta para o professor. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Pegando o gancho já, eu gostaria de saber, né, a partir da sua história, da sua vivência, como que o senhor analisa a federalização do curso de jornalismo e o que isso implicou na história do jornalismo potiguar? Uhum. Olha, Manuela, foi muito importante. O curso de jornalismo, ontem eu estive num evento com o Cassiano Arruda e ele lembrou isso. O curso de jornalismo da Fundação Zé Augusto foi o segundo curso de jornalismo do Brasil. O primeiro foi da Casper Libero. Então, nós temos uma história interessante. O jornalismo do Rio Grande do Norte tem essa história interessante que ele lembrou, e ele tem razão, que é preciso resgatar isso. Mas era uma faculdade estadual. E como a faculdade estadual, com menos recursos do que uma federal. Então, foi uma luta muito grande dos professores. Claro que é um mérito muito grande ter sido criado, foi o governo de Aloysio Alves que criou isso aqui, um curso de comunicação social, curso de jornalismo. Foi muito importante. Mas o passo seguinte teria que ser a federalização. Pelo recurso, pelo volume de verbas, pela possibilidade de você mandar professores para fora, para mestrado, como foi efetivamente feito. Então foi um período muito, muito rico, porque muitos jornalistas e outros que já eram professores daqui foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, fizeram doutorado, fizeram mestrado e voltaram bem mais capacitados. E foi uma coisa também interessante, porque o curso ficou bem mesclado. Você começava a ter doutores, você começava a ter professores bem qualificados, mas também tinha professores do mercado. Então você tinha prática com o pessoal assim, bem qualificado. Foi muito interessante, foi uma experiência muito boa na época. Eu acho que enriqueceu muito o curso, a federalização dele. Professor, eu gostaria de saber que, depois dessa fase, por que a opção de depois ir para a docência? Porque, além de jornalista, depois o senhor passou muito tempo aqui na universidade ensinando também, né? Ah, sim, é verdade, é verdade. E as professoras me dão licença para fazer um registro aqui que eu acho que merece, que é muito importante. Lembrar o professor Berilo Vanderlei, que era o diretor do curso de jornalismo da Fundação Zé Augusto, e que foi o grande nome, o incentivador e a pessoa que realmente meteu a mão na massa para conseguir conquistar essa federalização. A gente não pode falar dessa federalização sem lembrar o nome do professor Berilo Vanderlei. Essa homenagem sempre precisa ser prestada. Agora, respondendo a pergunta da senhora, o tempo foi passando, a gente sempre quer mais, isso é do ser humano. Você sempre quer aprender mais quando você entra nesse processo, né? É interessante. E o tempo de estudante faz a gente desejar também, um dia estar ali na frente, está passando, retribuir um pouco o que a gente recebeu, muito que a gente recebeu, retribuir um pouco também passando para novas gerações. E além disso, o exercício, né, de você estar ali na frente de alunos, conversando com eles, passando, nos obriga, e é um dever nosso, aprender cada vez mais. Buscar cada vez mais nos livros, buscar cada vez mais no exercício conhecimentos, para poder passar
e passar bem, né? A responsabilidade do professor é tão grande quanto a do jornalismo na hora de transmitir a notícia verdadeira, a notícia correta. E o professor transmitir o seu ensinamento. E foi uma coisa que eu gostei muito. Eu, quando me aposentei, nos primeiros anos eu senti falta. Eu gostava da sala de aula. Eu gostava do contato, eu gostava do convívio, eu gostava de preparar aulas. Eu gostava de... E além do mais, você também tem outra coisa prática, eu já casado, com filho, a convivência com jovem é muito interessante. A gente acompanhar a juventude, para eu não ter um impacto muito forte com os meus filhos. Eu saber como é que está caminhando a juventude para ir também dirigindo os meus rebentos. E isso me ajudou muito. A convivência com os jovens ajudou muito a minha relação com os meus filhos. Foi muito importante isso para mim. Eu sempre dizia isso para eles e esse era um jogo interessante, porque uma coisa é você olhar o comportamento do seu filho, outra coisa é você olhar o comportamento dos outros, você se espelha, porque os filhos, nem sempre a gente tem um acompanhamento completo. É mais natural o outro e essa coisa se complementa. Isso me foi de me ajudou muito na criação dos meus filhos, essa convivência com meninos. Então, além da troca de experiência, além da troca de aprendizado, além da troca de conhecimento. Então, a sala de aula me fez muita falta quando eu deixei. E como que o senhor supriu essa falta, né, quando se aposentou, né? Porque é sempre uma angústia, né? A gente está naquela rotina e convive com esse pessoal mais jovem, aprende, troca experiências. E na aposentadoria? Olha, na aposentadoria, na verdade, eu aposentei primeiro da universidade, chegou o tempo, eu me aposentei e fiquei no jornal. Aí foi uma dedicação completa para o jornalismo. O jornalismo, que também foi uma coisa que me fez muito bem, que me agradou muito. O jornalismo, eu sempre disse, é uma função muito gratificante. Primeiro porque, desde que você se sinta responsável pelo que você faz, você sabe que você está transmitindo informação e que aquela informação ela tem importância para quem está lendo, no meu caso, que era jornal. E se eu tenho essa consciência, eu preciso também me esmerar nessa produção. Eu saber que alguém está lendo a minha matéria, e ali já não é o jornal, ali é o jornal e sou eu também, é o meu trabalho, é a minha profissão, é o meu exercício. Eu preciso estar consciente de que eu tenho um dever com relação àquele camarada que está lendo, nem que seja só um que leu a notícia. Mas eu tenho esse dever com relação a ele. E esse esmero e essa entrega, de certa forma, substituiu, desde o início do exercício, que você tem que fazer isso. Mas você se doa muito mais quando você tem mais tempo, quando você já passou pela experiência, quando você já passou do ensinamento e do aprendizado, a sua responsabilidade cresce muito mais, o seu compromisso cresce muito mais. Certo, professor. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando com o professor Albimar Furtado aqui no Checkmate.